O uso da inteligência artificial tem se tornado essencial para otimizar e agilizar a análise de dados dos mais diversos segmentos. E no leilão de imóveis não poderia ser diferente. Com a IA é possível cruzar informações sobre a matrícula do imóvel, o edital do leilão, dados regionais de mercado e outros fatores, gerando um relatório detalhado que auxilia na tomada de decisões seguras e estratégicas. Nessa aula prática exploraremos como a IA pode ser utilizada para automatizar a análise e oferecer insights precisos sobre oportunidades em leilão de imóveis. A primeira etapa desse processo é o fluxo de trabalho com a IA para fazer a análise de leilão. A utilização dela em leilões de imóveis segue um fluxo lógico, onde há a coleta de dados como a matrícula do imóvel, o edital, informações sobre o mercado local, dados sobre os imóveis similares na mesma região. Em seguida, é feito o processamento e análise desses dados, identificando os ônus, gravames e riscos jurídicos, comparando preços com imóveis semelhantes e estimando o valor de lance máximo baseado nessas variáveis, como custo-benefício, débitos e potencial de valorização. Ao final, a IA emite um relatório onde ela resume com recomendações estratégicas a sua participação no leilão ou não. As funcionalidades da IA para cada etapa do processo se destacam em razão da análise da matrícula do imóvel, porque nesse processo ela escaneia a matrícula em busca de palavra-chave como hipoteca, penhora, usufruto e avalia também o histórico de propriedade e a regularidade de registros. Traz benefícios, pois detecta rapidamente todos os riscos, como os débitos pendentes, restrições que esse imóvel possa ter e aquilo que o arrematante terá que arcar caso venha fazer a arrematação desse imóvel. Um exemplo prático disso é quando uma matrícula contém uma averbação indicando uma penhora judicial. É necessário que seja feita então a análise do processo que gerou aquela penhora. A inteligência artificial vai fazer esse alerta para que você faça essa análise dentro do processo. Além disso, também há a análise do edital do leilão, onde o algoritmo identifica os principais pontos desse edital, como valor de avaliação, lance mínimo, prazo de pagamento, condições de participação, responsabilidades do arrematante, dentre eles os débitos de IPTU e taxas condominiais. Verifica também se as informações são consistentes com a legislação aplicável. O benefício é a automatização da leitura de editais longos e complexos, destacando cláusulas mais relevantes e trazendo maior segurança, tranquilidade para o investidor. Além desses fatores, ela ainda vai fazer a análise dos imóveis disponíveis na região, consultando o banco de dados públicos, como o site de venda de imóveis, além daqueles registros de cartório, para comparar o valor de avaliação, o valor de venda, valor de metro quadrado da região, características de imóveis similares na mesma localização, com o mesmo tamanho, a mesma infraestrutura, cálculo da média de preços para a região e indica, identificando discrepâncias entre o valor de avaliação e o valor do mercado. O maior benefício é que ela vai oferecer uma visão clara sobre o imóvel que está sendo subavaliado ou superavaliado, podendo assim, dessa forma, você adequar melhor o seu lance máximo no leilão. E esse cálculo de lance máximo, a própria IA também vai te fornecer, considerando as variáveis como os débitos pendentes, custos de regularização e reforma, potencial de valorização da área, sugerindo um lance máximo baseado no custo-benefício e no retorno esperado, evitando assim lances excessivos e garantindo uma margem de segurança no investimento. E é por isso que agora eu quero te mostrar na tela como é que funciona a IA na prática. E lhes apresento aqui na tela o nosso assessor do Dr. Leilão. Esse nosso robô ele faz a análise desses documentos, como matrícula, edital e outros que você julgue necessário. De exemplo, eu estou usando esse imóvel que está disponível no Central Sul de Leilões, um imóvel em Itapema, que é uma casa de 488 metros quadrados, bairro Morretes, sendo decorrente de um processo judicial. Aqui tem a descrição do lote, eu tenho o edital e tenho a matrícula. A avaliação está em 3 milhões e 100, o lance mínimo em 1 milhão e 600. Esse lote atualmente está suspenso. Eu peguei e fiz a captura dessas informações aqui, utilizando o print de tela do próprio computador. Joguei aqui para dentro do assessor do Dr. Leilão, junto com a matrícula do imóvel e o edital. É importante saber que o GPT ele consegue fazer a leitura de fotos, de imagens, de PDF
e de documentos do Word em geral, do Office em geral, como Word, Excel. Então, basicamente, não precisei fazer absolutamente nenhuma alteração. A gente tem aqui um documento Word, a gente tem aqui um documento PDF e a gente tem aqui uma captura de imagem no centro daqueles documentos. Eu não preciso dar nenhum comando nesse momento, porque esse robozinho aqui, o assessor do Dr. Leilão, ele já está ensinado a fazer a análise. Então, eu simplesmente vou encaminhar as informações para ele, ele vai fazer uma leitura completa de todos esses documentos e, a partir daí, ele começa a fazer uma análise preliminar, onde ele já me diz aqui que o primeiro leilão é no dia 22 às 14h30, o valor mínimo sendo de 1.608, que equivale a 50% da avaliação. O encerramento desse meu leilão é no dia 29 de janeiro de 2025, de acordo com aquilo que está descrito aqui também. A descrição detalhada do imóvel, ele reproduz exatamente aquilo que está no edital e também que está na publicação do site do leiloeiro. O valor de avaliação do imóvel, ele me traz exatamente aquele que foi apontado ali, 3.154.000. Ele me indica que a data de avaliação foi em 22 de abril de 2023, sendo feita uma atualização monetária até setembro de 2024. O leilão ele é de propriedade, a forma de pagamento é à vista, com possibilidade de parcelamento nos termos do CPC. As dívidas subrogarão no preço, conforme o artigo 130, débitos de natureza não tributária também serão subrogados. Ou seja, ele me transcreve o 130, me transcreve o 908, que estão constando no edital. Ele fez a identificação de que essas informações estão no edital e trouxe elas aqui para mim, nesse apanhado geral, para que eu consiga ter mais assertividade e rapidez na nossa análise. Tem possibilidade de desistência e arrependimento? Não consta informação, mas geralmente não é permitida. Comissão de leiloeiro aqui está estabelecida em 5%, o edital informa que o imóvel está ocupado. Não consta informação de quem é o ocupante e nem dá para saber se o ocupante é o mesmo que está sendo executado. A aquisição é ad corpus e as dívidas mencionadas no edital, ele simplesmente informa que constam diversos ônus, incluindo penhoras e hipotecas. E essa informação aqui eu posso solicitar que ele me dê mais informações, simplesmente fazendo a seleção disso aqui, copiando, me informe quais são os diversos ônus, incluindo penhoras e hipoteca. Enquanto isso, eu sigo lendo aqui. O imóvel é foreiro, não consta essa informação, não consta também se tem habite-se. Da análise da matrícula, quando ele lê a matrícula, ele encontra existem penhoras e hipotecas, incluindo registros específicos, como R1 a V2. Agora que eu pedi para ele fazer o relatório dessas informações, possivelmente mais adiante vão estar ali disponíveis para mim. Cancelamento de ônus, não há informações sobre cancelamento. O último proprietário registrado, ele diz que não conseguiu encontrar, não constou essa informação detalhada no trecho fornecido. O proprietário da matrícula é o devedor, também não consta essa informação, ele não conseguiu fazer a leitura. Consolidação do imóvel não foi mencionado. Indicação da garagem não aplicável, imóvel não é apartamento. Por se tratar de uma casa, não há por que ter indicação da garagem. Valor do imóvel e comparativo. Ele consulta, então, valores da região para calcular o valor do metro quadrado. O valor máximo é de 60% sugerido. Aqui, conforme eu solicitei, ele incluiu as informações de hipoteca e penhoras, diversos processos judiciais indicados no edital envolvendo penhoras nas ações de execução. São todos esses daqui. Esse é o relatório. Ele me dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penhoras recaindo sobre esse imóvel. Hipoteca. O credor é Sinosserra Consórcio. O imóvel foi hipotecado como garantia para o credor mencionado. Outros ônus, nenhuma indisponibilidade, sequestro ou outro tipo de restrição específica além das penhoras e hipoteca. Eu posso solicitar, consegue identificar quem é o proprietário atual do imóvel a partir da leitura da matrícula? E o próprio robozinho vai fazer a leitura.
Não foi possível identificar diretamente o proprietário atual do imóvel. O que eu faço nessa circunstância? Muito provavelmente o GPT está tendo dificuldade em fazer a leitura do documento em PDF. Isso é muito comum de acontecer, porque como ele é um leitor OCR, pode ser que ele simplesmente esteja com a dificuldade em decorrência de existir ali algum erro de grafia, alguma coisa que dificulte a leitura dele. Então eu vou tirar print de tela e vou colocar aqui os prints da matrícula. Eu vou simplesmente fazer a captura da tela da matrícula e vou colocar no GPT. Normalmente, as imagens capturadas como JPG, que nesse caso é o que acontece quando eu faço print de tela, ele tem uma maior facilidade de leitura. Aqui eu já estou terminando, são 6 páginas. E agora eu vou pedir que, com as informações em anexo, é possível identificar o proprietário? Ele faz a leitura desses documentos que eu acabei de encaminhar em forma de imagem. Depois que ele consegue fazer essa leitura, ele me traz essas informações. O R3 da matrícula, o número da matrícula, inclusive a data do registro. Consta que Ivor José de Lima e Nádila Mirela Rodrigues de Lima são proprietários do imóvel. Onde estão averbadas as constrições que recaem no imóvel e quais são os juízos que promoveram a penhora? Então eu estou pedindo aqui para que ele me indique quais são onde é que está sendo penhorado esse imóvel, por qual motivo. Aí ele vai me dizer, ó, no R5, em 5 de setembro de 2012, Roderjan, assessoria contábil, na segunda vara civil de Itapema. Na averbação número 7 de 2024, o município está cobrando pela unidade de execução fiscal de Florianópolis. Na AV8, município de Itapema, novamente, cobrando também na unidade de execução fiscal em Florianópolis. A AV9, ambiental e limpeza urbana de saneamento. Não especificado diretamente, mas relacionado à execução fiscal. Depois, de novo, o município, mais uma vez o município. Então, significa que, para eu fazer o levantamento dessas penhoras, vai ser muito mais simples do que se fosse um de cada juízo. Eu vou ter que peticionar nesse processo, depois eu peticiono nesse aqui, solicitando o cancelamento de todas as outras. Apenas 2 petições. Para o advogado que está prestando uma assessoria, isso é fundamental. Agora que eu já vi a regularidade da matrícula e do edital, eu vou pedir que me apresente um estudo detalhado de mercado deste imóvel, com links de acesso para anúncios ativos. E assim o meu robozinho me traz a informação que eu estou solicitando, já possibilitando para ele, inclusive, calcular o preço do metro quadrado. No Viva Real, ele está identificando que tem uma casa de 3 quartos, 180 metros por 800 mil. Mais uma casa também no Viva Real por 748, 698. Aqui ele me dá uma média de preço do metro quadrado. Considerando esses imóveis que ele localizou, o preço do metro quadrado ficou 6.500. Assim, ele vai avaliar o imóvel em 3.200.000, o que bate muito bem com a informação que nós temos ali do próprio site do leiloeiro, em que ele apresenta uma avaliação de 3.100.000. Ou seja, o nosso assessor parece ter acertado. Os valores são bastante próximos, indicando que a avaliação está em conformidade com o mercado.
O valor máximo de lance, a gente considera que 60% do valor de mercado, em 1.900.000. Então, o valor mínimo estabelecido é 1.600.000, que representa aproximadamente 50%, portanto, se o arrematante conseguir adquirir o imóvel por esse valor, estará dentro dos parâmetros de um bom investimento, considerando a margem de até 60% do valor de mercado. Eu vou agora mostrar para vocês a minha calculadora. A gente também utiliza aqui uma planilha de Excel que serve como calculadora para que a gente estabeleça o nosso lance máximo, já utilizando as informações que nós localizamos aqui. Identificamos a partir da análise do nosso robozinho, eu vou lançar essas informações na nossa calculadora. E tudo começa por aqui. Eu tenho aqui uma arrematação no menor preço possível, que é de 1.600.000, que é de 1.608.722. E se eu quiser vender pelo preço que o GPT está me indicando, 3.208.040. E a minha calculadora está programada nesse momento para 18 meses. Eu posso modificar isso daqui. E aí ele vai me dizer aqui que a soma total dos custos de aquisição chegam a 1.900.000. Percentual de lucro nessa operação é 47% na operação em 18 meses. A soma de despesas totais, que vai incluir também comissão de corretagem e imposto de renda, chega a 2.293. Percentual de ganho ao mês, 2,6%. Enquanto que o percentual ao ano chegou a 31%, ou seja, superando os 30% que a gente tem de expectativa. Se eu aumentar isso aqui para 24 meses, os números vão alterar, porque daí o percentual ao ano, como aqui foi dividido em 2 anos, passa a ser 23 por ano. O percentual da operação permanece o mesmo, porque os valores aqui não modificaram. Mas digamos que eu queira vender esse imóvel rápido, eu vou vender ele a 2.900.000. Então eu vou considerar 2.900.000 na venda com o preço mínimo de arrematação. Acreditando que eu estou aumentando a liquidez desse imóvel, eu vou jogar ele para 12 meses de operação. A minha operação total vai dar 34,79, que é o mesmo que vai dar aqui ao final. Significa que eu vou ter um ganho de 2,8%. Se a gente quiser fazer uma operação em 6 meses, a gente consegue vender esse imóvel de repente a 2.700. E ainda assim, eu tenho um ganho mensal muito interessante, que é de 4% ao mês. E eu digo para vocês tranquilamente que 6 meses é um número válido. No entanto, eu quero aumentar o preço de venda, vou deixar num preço atrativo de 2.900.000, mas eu quero ter margem para poder disputar esse imóvel. Então eu vou jogar aqui um valor de arrematação mais elevado. Vou chegar a 1.900. Em 6 meses, a operação representa 16%, o que significa que no ano eu teria 32% de ganho. Já que eu levei só meio ano, foi 16%. Ainda assim, eu empenhei 2.269.000 e tive um lucro de 374 mil reais nessa operação aqui. Tá, e o que está sendo considerado? Aqui na nossa calculadora, eu vou ter a informação do valor de arrematação. Aí, nesse caso aqui não é financiado, então fica zerado. A comissão do leiloeiro está sendo considerada. O ITBI sobre o valor de arrematação. Registro e escritura. Esses valores de registro e escritura, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para localizar eles. Porque isso também é importante para você. Você vai precisar verificar no site do estado os emolumentos de Santa Catarina. Nesse caso aqui, emolumentos em Santa Catarina. Aqui eu tenho uma lista com os valores dos emolumentos. Dentro dessa listinha aqui, vão haver os parâmetros que eu preciso observar para fazer a escritura do imóvel. Quando eu fizer a arrematação, vou escriturar ele. E aqui me diz que qualquer valor acima de 217.000, o valor é de 2.056,46. E também o registro na matrícula do imóvel. Esse registro está aqui, registro de imóveis. Aí aqui tem abertura de matrícula, visualização, registro sem valor, registros com valor. O valor do meu imóvel, 1.600.000, também bate no teto, então eu vou ter
R$ 2.007 para pagar, mais o FRJ de 456. São esses os valores que eu tenho que considerar na minha calculadora. E é a partir destas informações que eu faço a nossa análise aqui com o robozinho, com o assessor do Dr. Leilão. Dessa forma, como a gente está verificando, o uso da inteligência artificial nos leilões de imóveis é uma revolução na forma como os investidores e participantes vão poder analisar as oportunidades. Com a automatização de processos e geração de relatórios detalhados, a inteligência artificial permite decisões mais rápidas, seguras e embasadas em dados confiáveis. Combinando tecnologia com expertise jurídica, é possível aproveitar ao máximo o mercado de leilões e minimizar muito esses riscos, tendo maior retorno sobre o investimento. Antes mesmo de investir, integre a sua inteligência artificial ao trabalho de profissionais especializados do ramo, como advogados, peritos imobiliários, assegurando assim que os dados analisados eles sejam interpretados corretamente e as decisões sejam bem fundamentadas, pois é claro que você não vai se valer apenas daquilo que a inteligência artificial lhe forneceu. Até aqui você acabou de aprender sobre como o universo incrível e repleto de oportunidades do mercado imobiliário de leilões pode te dar muito lucro. Agora imagina contar com essa ferramenta que reúne tudo isso em suas mãos, de forma prática, precisa e acessível. O assessor Dr. Leilão é a solução ideal para quem deseja identificar oportunidades reais, de forma rápida e eficiente, evitar erros comuns que podem comprometer o lucro do investimento, ter o apoio de sistema desenvolvido por quem já movimentou mais de 30 milhões de arrematações, pois esse sistema foi todo ele desenvolvido pelo nosso escritório. Economia de tempo e dinheiro, focando no que realmente importa, que são os resultados. E tudo isso por apenas R$ 250. Você vai ter acesso a essa maravilhosa ferramenta, inteligente e indispensável, disponível nas principais plataformas de comercialização. Seja você um investidor buscando aumentar a rentabilidade com segurança, ou um profissional do mercado imobiliário querendo levar o seu negócio a outro nível, o assessor Dr. Leilão é para você. Invista em sua evolução hoje mesmo. Clica aqui embaixo e contrata esse serviço agora mesmo.